A memória daquele dezembro ainda tem cheiro. É uma mistura complexa, quase impossível de recriar. Tem o cheiro do pinheiro recém-cortado que meu pai trazia para a sala, um aroma fresco e resinoso que se agarrava às cortinas e aos tapetes. Tem o cheiro da rabanada da minha avó Nena, a canela e o açúcar caramelizando na frigideira, um perfume tão doce e quente que parecia um abraço. E tem o cheiro da chuva de verão batendo no asfalto quente da rua, um vapor terroso que subia e se misturava com o som dos grilos e o pisca-pisca das luzes de Natal penduradas na varanda. Eu tinha 13 anos. 13 anos é uma idade traiçoeira. Você não é mais uma criança, mas também não é um adulto. Você vive num limbo, um corredor mal iluminado entre a porta da infância, que se fecha lentamente às suas costas, e a porta da vida adulta, que parece pesada e impossível de abrir. Naquele Natal, eu estava parado bem no meio desse corredor, e o ar estava rarefeito. A viagem para a casa dos meus avós era sempre o início oficial do Natal. O carro, um Opala antigo e espaçoso, cheirava a estofado aquecido pelo sol e ao bolo de fubá que minha mãe sempre levava. Eu ia no banco de trás, a cabeça encostada na janela, sentindo o vidro vibrar com o motor e o calor do sol da tarde no meu rosto. As ruas da nossa cidade iam dando lugar a uma estrada ladeada por árvores, e eu observava as casas passarem, cada uma com sua própria decoração. Algumas tímidas, com uma única guirlanda na porta. Outras exuberantes, com cascatas de luzes piscando e papais noéis infláveis acenando no jardim. Eu sempre me perguntava como o Papai Noel de verdade sabia qual casa visitar. Se ele não se confundia com tantos imitadores. A dúvida, naquele ano, era um bichinho novo, um cupim minúsculo que roía as fundações da minha fé. Quando meu pai virou na rua dos meus avós, meu coração deu um pulo familiar. A casa deles era o epicentro do nosso universo natalino. Uma casa antiga, de muros baixos e um portão de ferro que rangia como um velho amigo. O jardim da avó Nena era um caos organizado de samambaias, orquídeas e uma mangueira imensa cujas raízes haviam rachado a calçada em vários lugares. E lá estava ela, vó Nena, parada no portal, as mãos na cintura, um sorriso que parecia iluminar a rua inteira. O cabelo dela, branco como algodão doce, estava preso num coque frouxo, e o avental florido que ela usava estava levemente manchado de farinha. O som do portão se abrindo era música de boas-vindas. O abraço dela era o primeiro presente. Ela cheirava a cravo, canela e a um sabonete de lavanda que ela sempre usava. As mãos dela, pequenas e enrugadas, mas surpreendentemente fortes, me apertaram com força. Meu neto! Cada vez mais alto que o avô. Já está um homem feito, ela disse, e a voz dela era como veludo quente. Eu sorri, mas por dentro, a palavra homem soou estranha, pesada. Homens não acreditavam em Papai Noel. Era isso que o Ricardo, meu primo mais velho, vivia dizendo. Meu avô, vô Arthur, apareceu logo atrás dela, o cachimbo apagado no canto da boca, como sempre. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos diziam tudo. Eram olhos azuis, desbotados pelo tempo, que brilhavam com uma ternura silenciosa. Ele apenas colocou a mão no meu ombro, um gesto firme e reconfortante, e disse, bem-vindo, Léo. O cheiro dele era de tabaco e do óleo que ele usava para limpar suas ferramentas na oficina dos fundos. Entrar na casa era como mergulhar num oceano de sensações. O frescor do piso de cerâmica vermelha nos meus pés descalços, um alívio para o calor lá de fora. A penumbra da sala, com as cortinas pesadas filtrando a luz do sol, criando um ambiente acolhedor e misterioso. No canto, a árvore de Natal. Era sempre a mesma. Artificial, um pouco torta para a esquerda, mas decorada com uma vida inteira de memórias. Bolas de vidro frágeis que foram da bisavó, anjinhos de feltro que eu e meus primos fizemos na escola anos atrás, e luzinhas coloridas que piscavam num ritmo hipnótico, projetando sombras dançantes nas paredes. O cheiro do peru já assando no forno dominava tudo, uma promessa deliciosa do que estava por vir. Minha mãe foi direto para a cozinha ajudar a avó Nena, as vozes delas se misturando numa cantiga familiar de receitas e fofocas. Meu pai foi ajudar o vô Arthur com as caixas de som no quintal, para a música da noite. E eu fiquei ali, parado no meio da sala, sentindo-me um pouco perdido.
Eu olhava para a árvore, para a pilha de presentes que já começava a se formar embaixo dela, embrulhados em papéis brilhantes, e sentia um nó na garganta. Em todos os natais anteriores, aquele momento era pura magia. Eu imaginava os duendes trabalhando, o trenó voando pelos céus, a risada do bom velhinho ecoando pelas chaminés do mundo. Mas naquele ano, a única coisa que eu ouvia era a voz sarcástica do Ricardo na minha cabeça. Sério, Léo, você ainda acredita nisso? Papai Noel? Acorda, cara. São os nossos pais. Sempre foram. Ele havia me dito isso umas 2 semanas antes, na saída da escola. Ele tinha 15 anos e uma aura de quem já sabia todos os segredos do universo. As palavras dele foram como pedras jogadas numa vidraça. A princípio, eu neguei. Briguei com ele. Disse que ele era um cético, que ele não entendia de magia. Mas as pedras já haviam feito o estrago. Rachaduras finas e invisíveis se espalharam pela minha crença. E eu comecei a reparar nas coisas. Reparei em como minha mãe me perguntava discretamente o que eu queria de Natal, anotando tudo num caderninho. Reparei no meu pai chegando em casa à tarde da noite, escondendo sacolas grandes no porta-malas. Reparei numa conversa sussurrada entre eles no corredor, sobre o preço da bicicleta que eu tanto queria. Cada detalhe era um pequeno martelo batendo nas rachaduras, até que a dúvida se tornou uma certeza incômoda, uma verdade que eu não queria aceitar. O resto da família começou a chegar. Tios, tias, primos. A casa se encheu de barulho, de risadas, de abraços. O cheiro de perfume misturado com suor, o som de copos tilintando, a televisão ligada no especial de Natal do Roberto Carlos. Minha priminha Sofia, de 6 anos, corria pela casa com um gorro de Papai Noel torto na cabeça, os olhos brilhando de excitação. Ela veio até mim, me puxando pela camisa. Léo, você acha que ele vai gostar dos biscoitos que eu deixei? Eu coloquei confeito vermelho e verde. São as cores dele. Eu olhei para o rostinho dela, tão puro, tão cheio de fé, e senti uma pontada de inveja. E de tristeza. Eu queria voltar a ter 6 anos. Queria que a maior preocupação da minha vida fosse a cor do confeito nos biscoitos. Forcei um sorriso e baguncei o cabelo dela. Claro que vai, Sofia. Ele adora biscoitos com confeito colorido. Ela sorriu, satisfeita, e saiu correndo para contar para a mãe dela. Eu me senti um impostor. Um mentiroso. Eu estava participando da farsa. E então, Ricardo chegou. Ele entrou na sala com aquele andar meio largado de adolescente, fones de ouvido no pescoço, e um sorriso de canto de boca que parecia zombar de tudo e de todos. Ele me viu perto da árvore e veio na minha direção. E aí, priminho? Contando os minutos para o velhinho barbudo descer pela... Ah, espera, não tem chaminé aqui. Acho que ele vai ter que usar a porta dos fundos esse ano. Ele deu uma risadinha e uma piscadela. Eu senti meu rosto queimar. Para com isso, Ricardo. Parar com o quê? Só estou sendo realista. Alguém precisa ser. Olha só isso, ele disse, apontando com o queixo para a pilha de presentes. Vê aquele ali, o grandão, embrulhado em papel de carrinho? É do seu pai. Eu vi ele comprando na loja de bicicleta semana passada. A calói azul que você queria, não é? Meu estômago gelou. Era como se ele tivesse lido meus pensamentos e os exposto para todo mundo ver. Eu não respondi. Apenas desviei o olhar para o presente. O papel de embrulho tinha carrinhos vermelhos e amarelos. Um papel infantil. Um papel que minha mãe sempre comprava na papelaria da esquina. O nó na minha garganta apertou tanto que eu mal conseguia respirar. Ricardo deu um tapinha no meu ombro. Relaxa, cara. Pelo menos você vai ganhar a bicicleta. Isso é o que importa, né? O presente. O resto é só historinha para criança. Ele se afastou, indo pegar um copo de refrigerante na cozinha, me deixando ali, sozinho com a minha recém-descoberta e amarga realidade. Eu olhei ao redor. Vi minha mãe rindo de uma piada do meu tio. Vi meu avô mostrando uma foto antiga para minha tia.
Vi a Sofia dançando desajeitadamente na frente da televisão. Eles pareciam felizes. Eles estavam todos participando do jogo. E eu, pela primeira vez, me senti do lado de fora. Aquele Natal já era diferente. Era o Natal em que a magia estava morrendo, e eu estava assistindo a tudo, de camarote, sem poder fazer nada para impedir. O cheiro de canela e pinheiro de repente pareceu triste, o perfume de uma memória que já começava a desbotar. A ceia foi servida pontualmente às 10 da noite, como mandava a tradição da avó Nena. A mesa, que normalmente acomodava 6 pessoas, agora se estendia pela sala de jantar adentro, com tábuas e cavaletes emprestados do vizinho, coberta por uma toalha de linho branca, engomada e com cheirinho de guardada. Era um banquete que agredia os sentidos de uma forma maravilhosa. O peru dourado, majestoso no centro da mesa, com fatias de abacaxi e fios de ovos ao redor. O Chester, o tender bolinha com cravos espetados, a farofa rica com pedacinhos de bacon e azeitona, o arroz com passas que dividia opiniões, o salpicão cremoso e geladinho, a travessa fumegante de leitão assado. O som era uma sinfonia de talheres batendo nos pratos, de conversas sobrepostas, de risadas altas e do inevitável passo-sal. Por favor. Eu me sentei entre meu pai e a tia Cláudia, a mãe do Ricardo. Tentei comer, mas a comida parecia não ter gosto. Cada garfada era um esforço. Meus olhos ficavam vagando pela sala, caçando pistas, confirmando minhas suspeitas. Eu observava meu pai, o jeito como ele olhava para mim de vez em quando, com um sorriso cúmplice, o mesmo sorriso que ele dava quando escondíamos um presente de aniversário para minha mãe. Eu observava minha mãe, que se levantou para pegar mais guardanapos e, ao passar pela árvore, ajeitou um laço em um dos presentes, o grande, com papel de carrinhos, com um carinho que era inconfundivelmente maternal. Ricardo estava sentado do outro lado da mesa, me encarando com aquele sorrisinho irritante. Cada vez que nossos olhos se cruzavam, ele levantava a sobrancelha, como se dissesse, eu te avisei, não avisei. Eu sentia a raiva dele. Raiva por ele ter me contado, por ter estragado tudo. Mas, no fundo, eu sabia que a culpa não era só dele. A dúvida já estava lá, e ele apenas deu o empurrão que faltava. A conversa na mesa fluía ao meu redor, mas eu mal conseguia acompanhar. Falavam de política, do aumento do preço da gasolina, da novela das 9, de quem tinha engordado ou emagrecido. Eram conversas de adultos. Conversas que não tinham espaço para renas voadoras ou oficinas de brinquedos no Polo Norte. E, pela primeira vez, eu me senti parte delas, não por entender os assuntos, mas por compartilhar do mesmo segredo cínico. Léo, você está tão quieto, meu filho, disse a avó Nena, sua voz cortando o barulho e chegando até mim como um bálsamo. Ela estava na cabeceira da mesa, e seus olhos, mesmo à distância, pareciam enxergar dentro da minha alma. Não gostou da comida da avó? Todo mundo na mesa se virou para me olhar. Senti minhas bochechas esquentarem. Não, vó. Tá tudo uma delícia. É que, eu comi muito salgadinho antes. Foi a desculpa mais esfarrapada que consegui inventar. Vó Nena semicerrou os olhos, não totalmente convencida, mas não insistiu. Ela apenas sorriu, um sorriso pequeno e sábio, e voltou a conversar com a minha tia. Mas eu senti que ela sabia. De alguma forma, ela sempre sabia. Depois do jantar, veio a sobremesa. Pudim de leite, manjar de cocô com calda de ameixa, pavê de chocolate e a rabanada quentinha, feita na hora. O cheiro de açúcar e fritura encheu a casa novamente. Enquanto os adultos tomavam café e licores, as crianças, lideradas pela Sofia, se reuniram ao redor da árvore, os olhos fixos no relógio da parede, esperando ansiosamente pela meia-noite. Eu me afastei do grupo. Fui para a varanda dos fundos, que dava para o quintal. A noite estava abafada, e o céu, livre das luzes da cidade grande, era um veludo escuro salpicado de estrelas. O som dos grilos era alto, quase ensurdecedor. Sentei-me no degrau de cimento, ainda quente do sol do dia, e abracei meus joelhos. O barulho da festa lá dentro parecia distante, abafado. Ali fora, no escuro, eu podia finalmente deixar a máscara de lado. A tristeza veio com força,
um aperto no peito que dificultava a respiração. Era uma perda estranha. Eu não estava de luto por uma pessoa, mas por uma ideia. Pela sensação de acordar na manhã de Natal com o coração batendo descontrolado, correr para a sala e encontrar um presente que, por mais simples que fosse, parecia ter vindo de um lugar mágico, de um mundo de fantasia. Agora, eu sabia de onde os presentes vinham. Vinham de lojas, de shoppings, do suor e do trabalho dos meus pais. E, embora uma parte de mim sentisse uma gratidão imensa por isso, a outra parte sentia uma decepção profunda. A magia tinha se transformado em logística. Ouvi o rangido da porta de tela atrás de mim. Era o vô Arthur. Ele se sentou ao meu lado no degrau, o cheiro familiar de tabaco pairando no ar. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo os sons da noite. Vô Arthur nunca foi de forçar uma conversa. Ele esperava. Muitas estrelas hoje, ele disse, finalmente, a voz grave e calma. Eu respondi, sem tirar os olhos do céu. Quando eu tinha a sua idade, ele continuou, meu pai me levava para o telhado da nossa casa na noite de Natal. A gente ficava lá, deitado, olhando para cima. Ele me dizia que se a gente olhasse com bastante atenção, conseguiria ver o brilho do trenó do Papai Noel passando. Eu me virei para olhá-lo. O rosto dele, enrugado e marcado pelo tempo, estava sereno, iluminado pela luz fraca que vinha da cozinha. E o senhor via? Perguntei, a voz um pouco trêmula. Ele deu um sorriso suave, um movimento quase imperceptível no canto dos lábios. Eu via o que eu queria ver, Léo. Eu vi o amor do meu pai em me levar para o telhado no meio da noite. Eu vi o esforço dele em manter a minha esperança acesa. Às vezes, a magia não está naquilo que a gente vê com os olhos, mas naquilo que a gente sente aqui. Ele bateu levemente com o dedo no peito, bem em cima do coração. Ficamos em silêncio de novo. As palavras dele não me fizeram voltar a acreditar no Papai Noel. Era tarde demais para isso. Mas elas plantaram uma semente diferente em mim. Uma ideia de que talvez eu estivesse procurando a magia no lugar errado. O Ricardo me contou, eu disse, de repente, a confissão escapando antes que eu pudesse contê-la. Sobre os presentes. Sobre tudo. Vô Arthur suspirou, um som longo e pesado. O Ricardo já é quase um homem. E alguns homens acham que crescer é destruir a magia dos outros. Mas os homens de verdade, Léo, eles aprendem a criar a sua própria. Ele tirou o cachimbo da boca e olhou para mim. Sabe, o Papai Noel existe. Ele só não é uma pessoa só. Ele é o seu pai, que trabalhou horas extras para comprar aquela bicicleta. Ele é a sua mãe, que passou a noite embrulhando os presentes para que tudo ficasse perfeito. Ele é a sua avó, que passa dias na cozinha para ver a família toda reunida e feliz. Ele é cada pessoa que faz um sacrifício, por menor que seja, para trazer um pouco de alegria para alguém. Ele se levantou, as juntas estalando. A magia não acaba, meu neto. Ela só muda de mãos. Agora, a responsabilidade de mantê-la viva é sua também. Ele colocou a mão no meu ombro, o mesmo gesto firme de quando eu cheguei, e voltou para dentro. Fiquei ali por mais alguns minutos, digerindo suas palavras. A tristeza ainda estava lá, mas agora ela tinha a companhia de um sentimento novo. Uma espécie de peso, de responsabilidade, mas não de um jeito ruim. Era como se eu tivesse recebido uma chave secreta, uma promoção para um clube do qual eu nem sabia que queria fazer parte. O clube dos que sabiam a verdade. O clube dos criadores de magia. Quando a contagem regressiva começou lá dentro, 10, 9, 8. Eu me levantei e voltei para a sala. A luz parecia mais brilhante, as cores mais vivas. Eu vi a Sofia pulando de um pé para o outro, as mãos cobrindo a boca em antecipação. Vi meus pais se abraçando, olhando para a árvore com orgulho. Vi a avó Nena com os olhos marejados de felicidade. 3, 2, 1. Feliz Natal! A sala explodiu em abraços e beijos. O cheiro de alegria era palpável. Eu abracei minha mãe, meu pai, minha avó. E, quando abracei a Sofia,
Ela sussurrou no meu ouvido, a voz cheia de assombro. Ele veio, Léo. Eu ouvi o barulho do sino. Eu olhei por cima do ombro dela e vi meu tio guardando um pequeno sino de bronze no bolso, piscando para mim. Eu sorri. Pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno. Eu também ouvi, Sofia. Eu também ouvi. A distribuição dos presentes começou. Era uma bagunça deliciosa de papel rasgado, laços jogados pelo chão e gritos de obrigado, e era exatamente o que eu queria. Eu agia com uma calma que eu não sentia, ajudando a ler as etiquetas, entregando os pacotes. Eu era um agente duplo, um infiltrado no mundo da magia. E, para minha surpresa, era uma sensação boa. Quando chegou a minha vez, meu pai me entregou o presente enorme, com o papel de carrinhos. O pacote era pesado e desajeitado. Eu rasguei o papel com um entusiasmo que não era totalmente falso. E lá estava ela. Uma calói azul metálico, com um selim preto e manoplas que pareciam perfeitas para as minhas mãos. Era mais bonita do que eu tinha imaginado. Eu passei a mão pelo quadro frio e liso, senti o cheiro de borracha nova dos pneus. Levantei os olhos e encontrei os do meu pai. Ele não estava sorrindo. Estava me observando com uma expressão de expectativa, de ansiedade, quase de súplica. Ele queria que eu gostasse. Ele queria que eu ficasse feliz. E, naquele momento, eu entendi o que meu avô quis dizer. A magia não estava na bicicleta ter aparecido misteriosamente debaixo da árvore. A magia estava no olhar do meu pai. Naquele amor tão grande que se transformava em horas extras, em planejamento, em sacrifício. Eu abri o maior sorriso que consegui. Pai. É perfeita. Obrigado. Obrigado, Papai Noel, eu disse, a última parte com uma ênfase especial, olhando diretamente para ele. O alívio no rosto dele foi instantâneo. Ele sorriu de volta, um sorriso tão largo que fez ruguinhas aparecerem nos cantos dos seus olhos. Ele veio e me deu um abraço apertado, daqueles de quebrar as costelas. Que bom que você gostou, filho, ele sussurrou no meu ouvido. Eu percebi, então, que a mentira não era uma mentira. Era uma história. Uma história contada com o único propósito de criar felicidade. E, naquele Natal, eu tinha deixado de ser apenas um ouvinte daquela história. Eu tinha me tornado um dos seus narradores. A noite ainda não tinha acabado, mas algo fundamental dentro de mim já havia se transformado para sempre. A euforia da troca de presentes foi diminuindo aos poucos, dando lugar a uma calmaria sonolenta. Os embrulhos rasgados foram recolhidos em grandes sacos de lixo, os bocejos começaram a se tornar mais frequentes e as crianças, exaustas de tanta emoção, começaram a se aninhar nos colos dos pais. A Sofia, com sua boneca nova nos braços, já dormia profundamente no sofá, o gorro de Papai Noel escorregado sobre os olhos. O som da televisão agora era baixo, quase um murmúrio, e as conversas se tornaram mais íntimas e sussurradas. A casa parecia respirar fundo, se acomodando depois da festa. O cheiro de comida tinha sido substituído pelo aroma do café fresco que a avó Nena passava na cozinha. Eu estava sentado no chão, encostado na parede, com a minha bicicleta nova ao meu lado. Eu não queria largá-la, como se temesse que ela pudesse desaparecer se eu desviasse o olhar. Eu passava os dedos pelo guidão, sentia a textura da borracha, girava os pedais para trás, ouvindo o clique suave da corrente. Meu tio Cláudio e sua família foram os primeiros a se despedir. Ricardo passou por mim, em vez do sorriso zombeteiro, ele apenas acenou com a cabeça. Maneira bike, ele disse, a voz surpreendentemente neutra. Valeu, eu respondi. Não havia mais nada a ser dito entre nós sobre aquele assunto. A guerra silenciosa tinha acabado, e não houve vencedores ou perdedores, apenas uma mudança de território. Aos poucos, a casa foi se esvaziando. Cada despedida era um ritual de abraços demorados, promessas de ligar mais vezes e o barulho dos carros partindo, deixando um rastro de silêncio para trás. No final, restamos apenas nós, eu, meus pais e meus avós. A sala, antes tão cheia e barulhenta, agora parecia enorme e quieta. O único som era o tic-tac do relógio de pêndulo na parede e o zumbido suave das luzinhas da árvore.
Minha mãe, com um pano de prato no ombro, começou a recolher os copos e pratos que restaram. Deixa isso para amanhã, Helena, disse a avó Nena. Hoje é noite de descanso. Mas minha mãe era inquieta, sempre precisava estar fazendo alguma coisa. É rapidinho, mãe. Só para não deixar a bagunça acumular. Eu me levantei e comecei a ajudá-la. Peguei alguns pratos, sentindo o peso da porcelana e os restos de comida já frios. Na cozinha, a luz era mais forte, mais crua. A pia estava cheia de panelas e travessas. Vó Nena estava sentada à mesa da cozinha, tomando uma xícara de chá de camomila, o vapor subindo e embaçando seus óculos. O cheiro do chá era calmante, um contraste com a excitação da noite. Foi uma noite linda, não foi, ela disse, mais para si mesma do que para nós. Foi ótima, mãe, respondeu minha mãe, abrindo a torneira. O som da água correndo encheu a cozinha. Eu fiquei ali, meio sem saber o que fazer, segurando os pratos sujos. Foi então que vó Nena olhou para mim. Ela tirou os óculos, limpou-os na barra do avental e os colocou de volta. Seus olhos pareciam cansados, mas incrivelmente lúcidos. Sabe, Léo, ela começou, a voz baixa e serena, quando eu era menina, lá no sítio, o Natal era muito diferente. Não tinha essa fartura toda, nem de longe. Não tinha árvore de plástico nem luz que pisca. A nossa árvore era um galho seco de goiabeira que a gente pintava com cal e enfeitava com flores de papel crepom que a minha mãe fazia. Minha mãe desligou a torneira e se encostou na pia, cruzando os braços, pronta para ouvir a história que ela provavelmente já conhecia de cor. Eu me sentei na cadeira em frente à minha avó. O calor da cozinha era confortável. Presente, então, era uma raridade. Uma vez, eu e meus irmãos passamos o ano inteiro desejando uma bola de capotão. Uma bola de couro, de verdade. A gente só tinha bola de meia, que desmanchava na primeira chuva. Meu pai era lavrador, o dinheiro era contado, mal dava para a comida. Mas a gente sonhava com aquela bola. A gente falava dela todo dia. A gente escreveu cartinha pro Papai Noel, mesmo sem saber direito para onde mandar. A gente deixou a carta na janela do quarto, esperando que o vento levasse para ele. Ela fez uma pausa, tomando um gole do chá. O silêncio era preenchido apenas pela memória que ela trazia à vida. Chegou a noite de Natal. A gente não teve ceia como essa. Teve um frango assado, que era um luxo, e uma travessa de macarrão. Depois de comer, a gente correu para a varanda, para procurar o presente. A gente revirou tudo. Olhou debaixo do banco de madeira, atrás dos vasos de planta, em todos os cantos. E não tinha nada. Absolutamente nada. Nem sinal de bola, nem de embrulho, nada. Eu podia sentir a decepção daquela menina de tantos anos atrás. Meu coração se apertou por ela. Meus irmãos começaram a chorar. Um choro baixinho, de quem não quer incomodar. Eu, que era mais velha, tentei ser forte. Disse que talvez o Papai Noel tivesse se atrasado, que a gente devia ir dormir e que, de manhã, a bola estaria lá. Mas eu também estava com um nó na garganta. Fomos para o quarto, e eu ouvi meus pais conversando na cozinha. A voz da minha mãe estava triste. A gente não devia ter deixado eles criarem tanta expectativa, Antônio. E meu pai, com aquela voz rouca dele, respondeu, eu tentei, Zefa. Falei com seu compadre, tentei vender umas galinhas a mais, mas não deu. O dinheiro não chegou. Aquilo foi a primeira vez que eu entendi que a vida era mais complicada do que eu pensava. Vó Nena olhou para as próprias mãos, que repousavam sobre a mesa. Mãos que haviam trabalhado tanto, que haviam carregado tantas histórias. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama, ouvindo o choro dos meus irmãos até eles pegarem no sono. Eu me senti adulta. Foi a primeira vez que eu senti esse peso. Eu não estava mais triste pela bola. Eu estava triste pelos meus pais. Pela impotência deles, pelo amor deles que não cabia no bolso. Naquela noite, eu deixei de acreditar no Papai Noel. Mas eu comecei a acreditar em outra coisa. Comecei a acreditar nos meus pais.
Ela levantou os olhos e olhou para mim, e eu senti como se ela estivesse me entregando um segredo precioso. Na manhã seguinte, a gente acordou e, claro, não tinha bola nenhuma. Meus irmãos ficaram emburrados o dia todo. Mas, no final da tarde, apareceu o vizinho da frente, o seu Joaquim. Ele era um carpinteiro, um homem muito simples. Ele trazia nas mãos uma coisa embrulhada num jornal velho. Ele disse para o meu pai: Antônio, eu ouvi a molecada falando de uma tal de bola. Eu não tenho dinheiro para comprar uma, mas eu sei trabalhar com madeira. Fiz isso aqui para eles. E ele desembrulhou o pacote. Era um peão. Um peão de madeira, perfeitamente torneado, com uma ponta de prego afiada. O peão mais bonito que eu já tinha visto na vida. Um sorriso iluminou o rosto dela. A gente nunca tinha tido um brinquedo tão bem feito. Seu Joaquim nos ensinou a enrolar o barbante e a jogar. Em 5 minutos, a gente tinha esquecido completamente da bola de couro. A gente passou o resto das férias jogando aquele peão. A gente fazia campeonato, apostava quem conseguia deixar ele rodando por mais tempo. Aquele peão se tornou o melhor presente que a gente já ganhou. Ela se recostou na cadeira, o olhar perdido na distância. Anos depois, minha mãe me contou que, na noite de Natal, meu pai, não aguentando a tristeza de ver a gente sem presente, foi até a casa do seu Joaquim e trocou o único relógio de bolso que ele tinha, uma herança do meu avô, por aquele peão. Ele nunca nos contou. Ele deixou que a gente acreditasse que tinha sido um presente espontâneo do vizinho. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Eu olhei para minha mãe, que também estava com os olhos úmidos, e para meu pai e meu avô, que tinham entrado na cozinha silenciosamente e ouviam a história encostados no batente da porta. Naquele Natal, concluiu a avó Nena, a voz embargada, eu percebi que Papai Noel não usa roupa vermelha nem anda de trenó. Às vezes, ele usa roupa suja de terra de um lavrador. Às vezes, as mãos calejadas de um carpinteiro. Às vezes, o cansaço de um pai e de uma mãe que fazem de tudo para ver um sorriso no rosto de um filho. A magia, meu neto, não está no presente que a gente recebe. Está no amor que é colocado em cada gesto. E esse amor nunca deixa de ser verdade. A cozinha ficou em silêncio. Um silêncio denso, cheio de emoção. Eu não sabia o que dizer. Eu apenas me levantei, fui até a minha avó e a abracei com toda a força que eu tinha. Eu enterrei meu rosto no ombro dela, inalando aquele cheiro de lavanda e de sabedoria, e chorei. Chorei pela menina que não ganhou a bola de couro. Chorei pelo pai que trocou seu relógio. Chorei pelo meu próprio pai e pela sua ansiedade ao me ver abrir o presente. E chorei pela minha infância que estava ficando para trás, não com a amargura da perda, mas com a gratidão por tudo o que ela tinha sido. Naquela noite, eu fui dormir no quarto de hóspedes, um quarto pequeno que cheirava a naftalina e a livros velhos. A bicicleta estava encostada na parede, e a luz da lua que entrava pela janela fazia o quadro azul brilhar. Eu não conseguia dormir. Minha cabeça estava cheia de pensamentos, de imagens, de sentimentos. A história da minha avó tinha reconfigurado tudo dentro de mim. O cinismo do Ricardo parecia tão pequeno, tão insignificante agora. Ele só via a casca, a parte de fora da história. Ele não entendia o recheio. Eu me levantei e fui até a janela. O quintal estava mergulhado em sombras, e a mangueira parecia um gigante adormecido. Eu olhei para o céu. As estrelas ainda estavam lá, piscando, indiferentes aos dramas humanos. Lembrei do meu avô me dizendo que via o brilho do trenó. E eu entendi. Não era sobre ver com os olhos. Era sobre escolher o que ver. Crescer não era deixar de acreditar. Era aprender a acreditar nas coisas certas. Não no homem de barba branca, mas no amor que o inspirou. Não na magia que desafia a física, mas na magia que acontece quando as pessoas se importam umas com as outras. Eu voltei para a cama e me deitei. O cansaço finalmente me venceu. E, enquanto eu adormecia, tive a certeza de que aquele tinha sido o Natal mais importante da minha vida. O Natal em que a fantasia morreu, mas a verdade se revelou infinitamente mais mágica. E, pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente pronto para crescer.
História finalizada.